Olá, graça e paz do Senhor. Eu sou o pastor Jonivando e nesse podcast vou falar sobre 2 motivos porque os demônios creem na palavra e tremem. Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um Deus, faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Existe um jargão proferido no meio evangélico a respeito desse versículo, dizendo que os demônios creem e tremem porque não obedecem. Mas não é bem assim. É verdade que os demônios creem, mas o tremer não é porque não obedecem. Quero trazer alguns motivos reais do porquê eles estremecem. Primeiro, eles estremecem porque têm que obedecer mesmo sem querer. Os demônios tremem porque sabem que mesmo sem querer têm que obedecer às leis e decretos de Deus na dimensão do reino espiritual. Demônios obedecem por imposição e não de boa vontade. Porém, têm conhecimento que devem obedecer às leis de Deus determinada ao reino invisível. No mundo invisível que o apóstolo Paulo fez referência em Efésios como regiões celestiais, sendo todas essas regiões regidas por leis e decretos estabelecidos por Deus. Essas leis são vinculadas à poderosa palavra de Deus. Por isso que, mesmo existindo milhares de demônios em suas diversas hierarquias nas regiões celestiais, Paulo diz que somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Entendo que isso é uma total garantia concedida por Deus ao crente, podendo desfrutar da sua proteção e bênçãos sem medidas. Essas leis barram os demônios quando o crente vive na presença de Deus, sendo esse um processo poderoso da multiforme sabedoria de Deus, e que todas as hostes infernais reconhecem como lei no reino espiritual, conforme Efésios 3,10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Na verdade, eles têm que obedecerem porque Deus estabeleceu punição severas na quebra das leis na dimensão do reino invisível, além de impor limites aos demônios, sendo eles bloqueados por anjos de Deus. Por isso eles tremem e sabem que têm que obedecer, quer queira ou não. O segundo ponto, porque os demônios creem e tremem, é porque eles reconhecem a veracidade e a autoridade da palavra de Deus. É narrado em Mateus, no capítulo 8, uma passagem que Jesus, ao chegar na terra de Gadara, expulsa demônios. Logo os demônios, ao ver Jesus, reconhecem-o como Filho de Deus, bem como sua autoridade mostrada aqui em Mateus 8:29. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles realmente tremeram a ponto de dizer: vieste aqui atormentar-nos, e obedeceram o comando de Jesus. Quando utilizamos o nome de Jesus, repreendendo os demônios e as más ações, eles têm que obedecer, sabendo que o nome de Jesus foi conferido e decretado pelo Altíssimo Deus total poder e autoridade. Todo o reino invisível é obrigado a obedecer o nome de Jesus proferido pelos crentes em comunhão com o Espírito Santo. Eles sabem que a palavra de Deus é verdadeira. Os demônios tremem porque sabem da autoridade que um crente consagrado tem sobre ele. E se esse crente faz uso da autoridade da palavra de Deus, as forças dos demônios estarão quebradas. Por isso que a palavra de Deus deve ser declarada em diversas situações de modo audível, para que o reino invisível escute em determinados momentos. Isso faz que ações demoníacas sejam desfeitas pelo poder da palavra de Deus e do nome de Jesus, declarado pelo crente fiel. Observe que Jesus ensina a declarar a palavra por meio da fé, para que uma situação seja alterada, como disse em Marcos 11:23. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Observe bem a frase que Jesus pronunciou: se alguém disser a este monte.
Jesus estava mostrando nesse texto a importância de saber usar a palavra, lançando ousadamente no mundo visível e invisível, querendo que os discípulos atentassem para as leis espirituais e não as naturais. Para isso, precisariam declarar uma palavra vinculada à autoridade bíblica por meio da fé. Tendo em vista que antes dessa passagem, o Senhor Jesus teria declarado uma palavra contra a figueira. Salomão, em Provérbios, nos informa que o que declaramos traz resultados tanto para o bem como para o mal, entendendo ele que tudo está atrelado às leis nas dimensões dos reinos visíveis e invisíveis. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Espero ter ajudado você com esse conhecimento. Que o eterno Deus e Pai te faça resplandecer.